Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, orgânica, sim, tá? Primeiramente, então, Feliz Natal. Minha mãe. E Bom hoje, dia. pessoal, a gente vai falar rapidamente, assim, sobre o tema da brevidade da vida, né? Resumindo é isso. Mas o ano está acabando, né? Estamos próximos aí do dia 31. E o final de ano sempre coloca muita coisa em perspectiva, sabe? Sempre faz a gente perceber mais tudo que passou, o quão rápido passou. Então, para mim, em especial, esse ano foi assim muito rápido. É, quando a gente se percebe, a gente já está no Natal, já está acabando o ano, já, né? Ontem já era dia 25. E então a gente veio aqui conversar a respeito desse assunto, a respeito de como passa rápido e o que a gente deveria colocar, assim, ter em mente nesse final de ano. Assim, uma live bem assim que a gente pensou em agora assim fazer, não foi nada planejado, não. Tá? Até por isso eu não anunciei, não falei nada. Uma live bem assim, orgânica mesmo, né? A minha mãe está aí. Já vou te passar a palavra, mãe, pra gente conversar. Foi ideia dela essa live, então eu vou deixar ela explicar assim o tema pra gente. Bom dia, Feliz Natal a todos, né? A gente está entrando na oitava de Natal, então por 8 dias a gente pode dar Feliz Natal a todo mundo. E por que eu, né, convidei a Sara para a gente conversar? Porque eu estou meditando sobre a brevidade da vida, né? E eu vi o quanto isso é poderoso agora, né? Se finda um ano, se inicia uma nova etapa. E eu queria trazer para vocês aquilo que me fez abrir os olhos para isso. Uma das minhas filhas estava falando assim, mãe, pode ser que o ano que vem a gente não tenha a mesma configuração de família, né? Eu não sei, a gente estava conversando sobre possível viagem, sobre alguns planos que a gente tem, e ela trouxe essa realidade. Eu disse, é verdade, pode ser que o ano que vem falte alguém. Bom dia, Luiz. Pode ser que, eu não sei, é um ano inteiro para a gente viver, então tem muita coisa para acontecer. E realmente pode ser que o ano que vem, nessa data, a gente não tenha a mesma configuração de família. E isso me fez meditar na brevidade da vida, né? Naquilo que a nossa vida é como uma vela, né? Logo ela vai se apagar, logo ela vai embora. E, e isso, a gente ter, né, na nossa mente essa realidade, né, de que um dia a gente vai embora, ou quem a gente ama vai embora, isso faz com que a gente valorize mais pequenos momentos, pequenas atitudes, né, com que a gente valorize mais a presença das pessoas e com que a gente deixe de implicar tanto, porque às vezes, né, a gente teve uma ceia de Natal com a família inteira, com o núcleo familiar inteiro. Aí sempre tem aquela conversinha, aquela picuinha, né, aquele motivo de reclamação. E quando a gente pensa, poxa, será que essa pessoa vai estar comigo ano que vem? Será que ela vai estar presente? Será que ela não vai estar longe? Né? Ou eu vou estar aqui? Então a gente deixa de implicar tanto, deixa de se incomodar tanto, a gente vira uma pessoa que é mais tolerante aos erros dos outros, aos erros de quem a gente ama, né? Da nossa família. Porque a gente sabe que a qualquer momento essa pessoa pode partir. Ou, ou pode não estar com a gente. Pode falar, Sara. Não, é só realmente, né? A gente tem tanto essa. Por causa muito da modernidade também, né? A gente tem essa perspectiva de que a gente vai viver para sempre. Mas não é verdade, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Quantas pessoas não, do nada, assim, não tem, sei lá, um mal súbito, ou tropeçam e caem da escada, assim, pode acontecer um milhão de coisas. Nós não sabemos o que há no futuro, certo? Isso é um dos grandes dramas. A vida é muito frágil. Pode acontecer muita coisa. Então,
A gente passa, às vezes, tanto tempo preocupado em planos para um futuro que a gente não sabe que se a gente vai ter. Ao invés de perceber o que de fato importa no presente e valorizar o presente. Então, e aqui eu estou me incluindo também, né? Muito fácil eu pensar, quando chegar em tal época da minha vida, eu vou fazer tal coisa. Eu vou ser melhor nessa época. Mas a verdade é que a gente não sabe se a gente vai chegar lá. Isso. Não é para não fazer planos, né? Não diz Então, respeito a não planejar a vida. Isso é muito bom fazer planos e trabalhar e ir caminhando para que essas coisas se concretizem. Mas a gente não deve ter longe da nossa imaginação essa realidade. Um dia a gente vai partir, um dia os nossos vão partir. E talvez para uma viagem longa, talvez para a eternidade, a gente não sabe. A gente vai ter um ano inteiro até o próximo Natal para caminhar, né? E num ano acontecem muitas coisas. E isso faz com que a gente valorize o momento presente. A gente só tem o hoje. Qual era a santa que falava isso? Acho que é Santa Teresa, né? Santa Terezinha. Santa Terezinha, eu só tenho hoje. Só o hoje. Né? Por isso que o presente é uma dádiva. Por isso que a gente chama a dádiva, né, do presente. Por quê? Porque eu tenho hoje para amar, para acolher as pessoas, para me converter, né, para ser uma pessoa melhor, para decidir ser melhor, para não reclamar, né? Quanta murmuração, porque me olhou diferente, porque não me deu bola, porque virou a cara para mim, ou é sempre aquela ferida emocional, de uma pessoa que está carente. Então, eu fico exigindo carências, né? Eu fico querendo olhares, querendo que todo mundo me note, mas às vezes a vida passa tão rápido, gente. E uma pessoa que tá ali, de repente, nem quis, né? Nem é verdade, às vezes, aquele sentimento que a gente tem de estar sendo deixado de lado. Nem é verdade, nem é real. E a gente cria um monte de emoção que não é real e fica alimentando. Então, quando a gente tem essa brevidade da vida bem na frente dos olhos, bem na frente da nossa imaginação, a gente aprende a amadurecer. E aprende que aquelas pessoas que também erram, né? Também têm direito de errar. Nós erramos também. Né? Nós não somos alecrins dourados. Eu costumo dizer que a gente não é alecrim dourado. A gente erra muito. A gente magoa muito. Então, se eu magoo as pessoas e posso pedir perdão, por que que eu não posso perdoar também quem me magoou? Não precisa que ela venha me pedir perdão, né? Mas que eu possa já me antecipar aquilo. Por quê? Porque essa pessoa é importante para mim. Aí eu vou tolerar aquela falta da minha mãe, da minha sogra, do meu cunhado, do meu sobrinho, né, sei lá, de lá quem for, do meu filho, do meu marido. Eu vou tolerar isso. Porque eu sei que pode ser breve a vida. E Pode ser que. até, culturalmente falando, né, a gente tem que tomar cuidado com duas reações, né? A reação de primeiro, de você entrar em desespero, de você, assim, não, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso dar um jeito de manter segurança na minha vida, de controlar a minha vida, o que você nunca vai conseguir, tá? Isso é um beco sem saída. A gente Ou, não e, tem o controle. e também, assim, então já que eu vou viver, assim, vou me acabar agora e azar do amanhã. Certo? Que é aquela de não tentar, assim, de viver uma vida atirada mesmo. Vou tentar ter o máximo de prazer agora e depois azar, né? E uma coisa, né? A gente ontem assistiu, que representa muito bem essa moeda, assim, essa dinâmica, o especial de Natal de Smallville. E eu gosto muito de Smallville porque ela mostra, é uma série sobre educação, no final das contas, né? Então mostra a educação do Clark Kent, que vai virar o Superman, e mostra a educação do Lex Luthor, que vai virar o grande vilão do universo. E tem esse especial de Natal que eles fizeram. Uma coisa legal dessas séries antigas que tinha muito episódio, muita, né? Era muitos episódios por temporada, era que eles tinham tempo para respirar. Hum. Algumas pessoas chamam esses episódios assim mais de filler, né? Mas eu gosto porque geralmente dá um tempo de realmente a série respirar, de você ver outros aspectos. Então teve vários episódios ali e na temporada 4 eles conseguiram fazer um especial de Natal. Nesse episódio, a gente vê
um Natal dos dois, assim, né? Do Clark e do Lex. E a grande dinâmica, o Lex vai passar por uma experiência de um conto de Natal, né? Que ele vai entrar em coma, ele vai ser baleado, um acidente lá. Entrar em coma, e ele vai ter uma perspectiva da vida que ele poderia ter, certo? E Com mulher, filhos, né? E toda exatamente. aquela realidade de lutar para sobreviver, de ter que trabalhar. Eu achei muito bonito essa visão, assim, vamos pegar alguém como o Lex Luthor, que é um vilão, uma pessoa que tem uma certa maldade, né, uma malícia, e vamos fazer uma perspectiva, né? Vamos jogar ele numa vida diferente. Vamos ver se ele tivesse renunciado a tudo isso, o que ele teria. Né? Se ele não tivesse tanta fome de poder, essa ambição que ele tinha, se ele jogasse tudo isso para o lado e assumisse uma vida simples, né? Então ele teria esposa, ele teria filhos, ele seria aquele pai que era presente, que estava ali brincando com as crianças. Ele seria o amigo, né? Então ele, com o Clark, ele seria amigo. É, Eu achei assim tão triste que isso não acontece. Claro, Mas né? O aí que Lex vem, ele é né? o vilão. Aí que vem a grande coisa, porque ele vê essa perspectiva, só que assim, essa visão é uma visão muito realista. Então não mostra como se fosse um paraíso na Terra, porque não é porque você se tornou virtuoso que a vida inteira vai se resolver. E isso que é interessante, eu achei muito bacana desse episódio, é justamente isso. Então, ele se converte, ele se torna uma pessoa moralmente correta, nesse sonho, nessa visão, e ele ganhou o respeito das pessoas moralmente corretas. Só que, olha só que loucura. Ah, não é porque ele fez isso que a vida dele automaticamente se resolveu. Ele ainda tem problemas. O grande sentido dele se tornar virtuoso, o grande lance que ele teria tido, né, e que seria o benefício dessa vida, era que ele saberia as coisas que verdadeiramente importam. E mesmo com os problemas e a dor daquela vida, ele saberia que ele estava fazendo a coisa certa. Então, assim, no sonho, ele perde a esposa, né? Ele ganha a inimizade do pai dele. O pai dele o despreza, porque ele não tem mais aquela ambição. E quando ele vê essa vida, e ele vê as dores e os problemas, e tudo isso, ele não consegue entender que mesmo assim, aquela era uma vida organizada, uma vida ordenada, certo? Em que ele tinha a perspectiva do que importava mais. Ele não consegue ver isso. E por ele não conseguir ver isso, ele a rejeita. Então, quando ele volta do coma, né? Não, ele diz, não, eu só quero viver para sempre, como o Scrooge, né? Mas o que eu percebi foi que para viver feliz para sempre eu preciso de poder. Eu preciso ser capaz de controlar a minha vida para eu não perder nada. É. Então, no final das contas, é fugir da dor, né? Que acompanha a vida. E isso é uma coisa que acho que encaixa perfeitamente com o que a gente estava falando, porque no fundo, quando a gente percebe que a vida pode acabar, todos nós somos confrontados com a decisão do Lex, né? Quando a gente percebe a nossa vida é finita, a gente tem que tomar decisões e vai seguir específicos caminhos, e esses caminhos vão ter consequências. A gente acaba sendo colocado na mesma posição do Lex, de ter que escolher que tipo de vida que nós queremos ter e o que nós vamos valorizar nesse tempo que nós temos. O Lex, ele escolheu poder e dinheiro e controle. Isso. Poder e dinheiro não são coisas ruins por si só. Mas é o fato de você querer controlar a sua vida e dar uma de Deus mesmo. De não posso perder ninguém, eu preciso ter tudo. Isso. Né? Esse fator aí divino que acaba estragando, que acaba destruindo. É aquele que precisa controlar tudo. Sabe, Sara, uma pessoa que quer a todo custo controlar, organizar, planejar a sua vida. Não que isso sejam coisas ruins, tá? Mas quando eu quero a todo custo que minha vida saia exatamente do jeito que eu planejei, que não saia nada fora do lugar, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa carente, é uma pessoa que quase sempre deixa as coisas importantes passarem na vida dela. As coisas que realmente a fariam feliz. Porque ela não abre espaço.
ela não abre espaço para aquilo que é fora, né, do planejamento, fora do planejamento. Por exemplo, quando vem um filho a mais, que ela não havia planejado, ela vai buscar um aborto, né? Eu estava vendo um vídeo hoje da Ana Campanholo, de uma mãe que tinha 4 filhos e que ela engravidou do 5º filho. E ela achou que fosse demais. Essa história é boa, por isso que eu vou contar. Ela achou que fosse demais e ela buscou abortar. Então ela foi lá no lugar, programou o aborto e tudo mais, e ela estava lá esperando para o médico atender. E ela viu um rapaz jovem, mais simples, todo ansioso, né, caminhando de um lado para outro no corredor, caminhando de um lado para outro no corredor. E ela era uma pessoa bem comunicativa, então ela puxou conversa com esse rapaz, né, pediu o que estava acontecendo. E ele disse: Nossa, minha esposa está lá ganhando um bebê, né? Minha esposa está ganhando bebê. E aí ela pensou que ele fosse alguém assim, inexperiente, todo nervoso, ansioso para aquele bebê. E aí ela pede para ele: Ah, é teu primeiro filho? Ele diz: Não, é o meu 5º filho. E isso é uma história real. E ela desistiu do aborto. E hoje o filho dela, esse 5º filho, é um músico, alguém de sucesso. Que a Ana, né, quando estava no final, ela já levou ela para Paris, que fez um monte de coisa para a mãe, né? Que os outros filhos são importantes, claro, mas esse 5º filho foi o que mais se destacou na vida. Então, para você ver, quando a gente quer controlar tudo na nossa vida, né, e não abre espaço para essas pequenas novidades, né, pequenas coisas que saem do nosso controle, nós nos tornamos pessoas tristes, frustradas e até mesmo inseguras, porque o nosso plano pode ser perfeito, mas ele não é o plano ideal, sabe? Porque quem te criou, que foi Deus, sabe daquilo que você precisa, sabe de cada contrariedade que tem que colocar no seu caminho para que você seja uma pessoa melhor e mais feliz. E que cresça, que amadureça. A gente está aqui para ser feliz? Sim, estamos aqui para ser feliz, mas estamos aqui também para nos tornarmos pessoas melhores. Um detalhe, gente, foi o perfeccionismo que criou o Sauron, né? Foi o perfeccionismo que criou o Sauron. Quem conhece a obra sabe. Então, eu, de novo, citando Tolkien, né, na live, que vergonha. Mas, Sara, eu não tô te ouvindo. Agora sim. ah, que tinha me ligado e acho que foi por isso que cortou. É, bom, o Sauron, ele é um Maia. E o nome dele era Myron, que é o admirável. E qual que era o negócio dele? Ele era organizadinho. Ele era perfeitinho. Agora, gente, vocês estão me ouvindo agora? Eu acho que agora sim, né? Aí. Sim. Então, todo o drama do Sauron, é o nome, na época dele era Myron, era ser o perfeitinho, né? Era ser organizadinho, tintim por tintim, tudo organizado. E foi isso que causou a queda dele. Porque ele começou a querer controlar tudo, né? Controlar cada coisa, cada coisa. E ele acabou se transformando no monstro que ele era, porque ele viu que o Morgoth, que era o demônio, ele tinha mais ele interferia mais, ele controlava, né? Enquanto que Deus, o Eru, não era assim, né? Deus dá liberdade para os filhos e tudo mais. E ele queria ordenar, queria criar tudo perfeito, queria que tudo fosse perfeito. E foi assim que ele virou o Sauron, que quer ser o desprezível, né? Um maligno. Por quê? Porque ele queria controlar. Então essa é uma tendência muito perigosa, né? Que a gente tem que tomar cuidado. O perfeccionismo, assim, nesse sentido de controle, controlar os outros. Gente, nem o criador do universo faz isso, né? Deus deixa as pessoas tomarem suas próprias decisões, né? Como você não vai deixar? Então, Exato. assim, um caminho certo para tirania, né? Esse sentido de controle das É. coisas. E a gente vê, sabe, Sara, a gente tem uma raizinha, né, de controlar as coisas, de controlar as pessoas, de querer que tudo saia do jeito que a gente quer. Quantas pessoas, né, tem essa raiz, assim, muitos pais também, falando aqui para os pais, né, de controlar tintim por tintim a vida dos filhos. Não deixar eles darem um passo, às vezes não deixar ele brincar no parquinho para que ele não caia e não se machuque.
né? Mas quantos tombos a gente levou na vida? Claro, não vamos deixar a criança quebrar o pescoço, né? Não vamos deixar. Sim. Tu mesma já quebrou um braço, né? Eu também. E a gente sofreu o que tinha que sofrer e tá aqui, tá com saúde, tá tudo bem. Então, controlar tudo, né? E ficar frustrado quando a coisa não sai do meu jeito. Isso é uma atitude, além de ser imatura, né? Uma atitude muito, muito essa maligna, né? Maligna, é isso mesmo. É o Deus dá a liberdade desde lá do Éden, né? Deus deu a liberdade pro homem. Então, aquilo que vem controlar, né? Falando de sistemas políticos e de tantas outras ideologias, tudo que vem controlar a nossa vida, tirar, né, talhar a nossa liberdade, tudo isso não vem de Deus. Não é uma coisa pensada, né, com bons olhos, porque se Deus nos dá liberdade ao homem para que ele possa escolher por Deus, né? A gente tem a liberdade para escolher por Deus, né? E uma das coisas bem interessantes que a gente vê ao longo da história, Sara, é que quem se bota como escravo de Deus é quem é realmente livre. E quem quer buscar liberdade por ela mesma vira escravo. O Fulton Sheen fala disso, né? Um dos trechos bem legal, acho que é Visões de Mundo em Conflito, o nome do livro. É muito bom, tá? Mas o Fulton Sheen, ele vai falar que a liberdade em si mesma, ela é inexistente. Ela só existe para nós perdermos. Ela não tem... Nós temos a liberdade para perdê-la, né? A liberdade por si só não é um bom objetivo, porque a gente acaba perdendo ela de um jeito ou de outro. Certo? Seja para Deus, seja para o demônio, seja para uma pessoa, a gente sempre acaba perdendo, né? E é interessante, só uma coisa, né? Esse fato de a gente ter que tomar cuidado e não controlar ninguém, nem ser controlado, é, por coisas mundanas, quero dizer, né, pro sistema político, não exclui a virtude da obediência. Tá? Porque acho importante, porque às vezes vem aquela pessoa ali nos comentários e fala que estamos, sei lá, xingando, não sei o que. Não é isso. Tá? Não, existe a virtude da obediência, é uma virtude que eu valorizo demais, que eu acho que ela é muito esquecida e devia ser mais valorizada. E essa virtude, inclusive, se aplica para sistemas políticos legítimos, tá? É uma Legítimo. virtude que tem, sim, mas ela tem diversos fatores, assim mesmo, independente do regime, a gente tem a virtude da obediência, tem um certo grau ali. É uma questão complicada, tá? Mas existe sim o respeito a toda autoridade, certo? O respeito às autoridades é uma coisa maravilhosa, Uhum. tá? Autoridades legítimas merecem o nosso respeito. Nossos pais merecem o nosso respeito. Tanto é que o quarto mandamento, que é o primeiro mandamento em relação aos homens, é honrar pai e mãe, né? E todas as culturas antigas, elas também tinham esse mandamento, esse preceito de você valorizar os mais velhos. Por quê? Porque eles são autoridades, eles vieram antes de você. Ainda assim, o fato de existir a virtude da obediência não exclui o fato de que você não pode ser Deus na vida dos seus filhos. Isso aí. Você não pode ser Deus na vida da sua irmã, do seu pai, de qualquer pessoa. Tá? É impossível. E você vai destruí-los e destruir a si mesmo se você fazer Eu isso. acho que o grande drama de um pai e de uma mãe é criar os filhos, né? Ensinar a eles os valores, educá-los na moral, nos valores, né? Nos costumes da família e deixá-los livres para que eles escolham o próprio caminho. Então, o grande drama de um pai e de uma mãe é dizer assim: bom, até aqui eu te ensinei, te dei uma base, agora, meu filho, minha filha, a vida vai te exigir, vai exigir que você tome as suas decisões. Né? Então, deixá-los livres e estar aí para apoiá-los. Esse é um drama. É um drama da vida de uma mãe e de um pai, porque muitas vezes você ensinou e ele vai seguir o caminho certo. E muitas vezes algo aconteceu no meio do caminho, ali no percurso, e o filho escolhe por caminhos errados. Né? E já é adulto, e muitas vezes você fala, você tenta puxá-lo, mas você não tem mais aquela persuasão que você tinha quando ele era criança. Você criou. Né? Então agora é a hora dele tomar o caminho dele. E claro que a gente não vai deixar de intervir, de dar um conselho, mas você não pode
puxar mais ele e dizer, olha, não é por aí, E, né? assim, também tem outra coisa, né, mãe? A senhora está falando de caminho errado. Mas muitas vezes, assim, a gente vê isso na história humana, história de muitas figuras históricas, como santos, né? Que os filhos não queriam seguir, não eram caminhos errados, mas eram caminhos simplesmente diferentes. E Sim, pelo fato deles serem diferentes, os pais entravam em pânico. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele queria ser frade dominicano, só que dominicano não tinha tanto prestígio, tá? Eu tô falando de Santo Tomás porque ele é uma figura extremamente ilustre, é o maior teólogo que já existiu, tá? Ele é extremamente ilustre. Você deve respeitar São Tomás de Aquino independente da sua religião, você tem que respeitá-lo. O cara é muito doido o que ele fez. teológica. Exatamente. É, e foi ele que trouxe realmente de volta Aristóteles, né, para conversa. Então ele era muito importante. Mas ele, quando ele era jovem, ele queria ser dominicano e os pais dele não queriam que ele fosse. Fizeram de Certo? tudo para ele não ser. Fizeram de tudo, inclusive tentaram o filho com prostituta, Isso aí. porque eles queriam que ele seguisse aquele caminho específico. Entende? E no final das contas, o que o Tomás quer fazer, o caminho que ele se sentia chamado, foi o caminho que transformou ele numa das figuras mais ilustres da história da humanidade. Então, assim, é, não é porque o filho quer seguir um caminho diferente, sabe? E se sente chamado a uma coisa diferente que você deve entrar em pânico e querer controlar. Isso é uma coisa absurda, né? Claro, se for um caminho errado, a correção existe, existe o conselho, existe tudo aquilo, mas né, nem sempre é caminho errado. É isso que eu quero dizer, né? Nem sempre é uma coisa assim. Nem sempre seu filho está cometendo pecado mortal, assim. Você só está entrando em pânico porque ele não quer ser você. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem que entender que ele é uma pessoa, né? Aí que tá, né? Se a gente educar bem, se a gente der uma boa base, né? Ele vai estar com aquela semente ali plantada. E mesmo que ele escolha por hora caminhos diferentes ou caminhos que levem a ele a um futuro não muito bom, né? A gente sabe que aquela sementinha foi plantada, que eu eduquei, eu conheci. Eu estava num encontro de mulheres há um tempo atrás e uma pessoa me pediu: tu não tem medo, né? Eu não quero ter filhos porque quando chegar na adolescência, não tem medo dos teus filhos adolescentes escolherem caminhos assim, drogas né? Enfim, caminhos errados, né? E eu disse para essa pessoa: não tenho medo, não, porque eu conheço os meus filhos, eu os eduquei. Eu vi cada passo. Eu os ensinei a falar. Eu estava presente. Então, um pai e uma mãe que é presente, que educa com seus valores, com as suas virtudes, né? A gente educa muito mais por exemplos do que por falar. Então, o filho vai olhar para os pais e vai tê-los como exemplo. Um pai e uma mãe que educa assim, é muito difícil do filho se perder. Então, eu não tenho medo, porque eu conheço meus filhos. E é isso, né? De um certo ponto largar a mão, dizer, não, até aqui eu te trouxe, até aqui eu te ajudei na construção da tua pessoa, agora é a hora de você dar os seus passos. Então a gente, como aquela estaca na plantinha, né, que tem que existir para que ela vá crescendo e vá crescendo direitinho, a gente vai acompanhando os primeiros passos dos filhos. Mas chega um momento que a gente precisa estar no nosso lugar, que é aquele lugar de torcida, né? De rezar por aquele filho, de estar em oração e torcer para que escolha os melhores caminhos. O grande Mas erro. não de controle. Nunca de controle. É isso aí, pessoal. Então, assim, o problema é, ou você tem que escolher, né? Se você vai ser uma pessoa que vai viver a sua vida, ou se você vai ser um Lex Luthor, um Sauron aí, querendo controlar tudo, E né? sempre, Sara, né? Buscando assim o tema dessa live, né? Sempre ter essa brevidade da vida diante de nós. Quanto tempo eu vou estar com aquele filho? Quanto tempo aquele filho vai estar comigo? A gente não sabe. Nós não sabemos o que está para acontecer amanhã. Mas eu posso viver o hoje bem. Então eu posso escolher hoje ser melhor para aquele filho, para aquela esposa, para aquele marido,
né? Para aquela mãe, para aquela sogra, para aquela cunhada, cunhado, sobrinho, todas as pessoas que você vai encontrar hoje, que nessas festas do fim do ano você encontra. Você pode ser melhor, você pode olhar e ver alguma coisa boa. Ver alguma coisa boa daquela pessoa que, ai, tá aqui, sabe? Tá aqui, não desce. Mas de repente aquela pessoa tenha uma palavra, tenha faz uma boa comida, sabe? Tem alguma coisa que você possa enxergar de bom naquela pessoa, então enxergue essa coisa e fique nessa coisa. Né? Quando dentro de você tiver aquela vozinha assim, nossa, olha só o jeito, né? Daí você volta para aquele pensamento bom e diz, não, mas essa pessoa ela é boa. Ela é boa. E assim a gente vai caminhando, né? Vai tendo aquela paz, aquela esperança que a gente tem que levar para essas pessoas, aquela leveza de vida. Porque senão fica tudo assim. Vamos nos encontrar, vamos nos encontrar. Mas daí a gente não aceita muito aquele jeito daquela pessoa, daquela família que tá vindo, ou aquela família não aceita muito o nosso jeito, então fica aquele conflito. E reunião de família sempre gera conflito e é confusão, e cada vez mais a gente vai se distanciando e a gente vai não tolerando as coisas, né? E vai se distanciando das pessoas. E em vez da gente ser melhor, mudar alguma coisa dentro de nós, a gente vai criando bolhas, né? Se diz que a gente se bota numa bolha, bota os filhos numa bolha, a gente vai se criando ali dentro de uma bolha, como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, né? E ninguém tivesse o direito de me olhar de canto, me olhar, né, de diferente. E a gente vai perdendo aquele convívio e aquela frustração boa, eu digo assim, aquele movimento, né, que te tira do teu conforto para que você possa ser uma pessoa melhor, crescer e ser melhor. Com certeza, com certeza. É isso aí, pessoal. Eu acho que já nós vamos já encerrando, já estamos aí chegando em meia hora. É, Resumidamente, então, o tema da live de hoje era esse, de você olhar a brevidade da vida e, sob essa perspectiva, perceber o que realmente importa. E não entrar em desespero, nem querer controlar tudo por causa disso, nem querer, assim, controlar a vida, mas perceber e viver bem o agora, ver o que realmente importa. E no caso, assim, é a família, né? Deus, é, a sua própria educação, né? Você não vai ter o amanhã. Você não sabe se você vai ter, ou melhor, né? Você não sabe se você vai ter o amanhã para se educar, para buscar uma formação. Então, aquilo que você sente que você é chamado a fazer, faça. Sim. Não espere, certo? Você não sabe quanto tempo da vida você vai ter para ler Dostoiévski. É isso que eu quero dizer. É, Olha ali, ó, o Luiz está dizendo pisa na areia, pisa na grama, né? isso. Desinflama. Aquele seu projeto, tira do armário, começa ele. Vamos lá, vamos. A gente não sabe quanta vida a gente tem. Vamos E lá. não há em nenhum momento melhor para começar a fazer isso, tentar exercitar isso, do que o ano novo, né? Então, começar assim 2026 com essa perspectiva. Desde já eu quero desejar a todos aí um feliz ano novo, agradecer a todos que nos acompanharam, né? Desejar novamente, meio atrasado, um feliz Natal. E pedir aí que vocês, se gostaram dessa live, se estão gostando dos conteúdos, que vocês entrem lá no Substack. O link está na minha bio, é a Estrada para Númenor. É um site, gente, tem muita coisa boa. Eu estou fazendo textos lá a respeito de vários temas. E, assim, eu acho que vai ter muita coisa boa. Também acompanhar a minha mãe, que ela tem aí o Resgate Feminino. Essa comunidade é incrível para mulheres, assim, até um presente de ano novo, assim, um presente de Natal, tá? Para aquela mulher que está precisando de informação, para aquela pessoa, para aquela senhora, para aquela moça que se sente perdida, tá? Mandem para ela a comunidade do Resgate Feminino. Tem muita coisa boa lá mesmo, tá? Inclusive o curso meu de mulheres na literatura, né? Modéstia à parte, né? Até eu consegui colaborar um pouquinho ali para esse projeto que tá muito legal, tá? Muito Então bom. vocês compartilhem aí. Mãe, quer deixar algum recado, alguma? Eu quero agradecer a todos que tiveram aqui, que ficaram interagindo com a gente. A gente viu cada mensagem. Muito obrigada. Obrigada. Feliz ano novo para todos vocês e que a gente possa
deixar de lado todos aqueles sentimentos de incomodação e ser mais paciente com os outros e paciente conosco mesmo. Tá? Então, que 2026 traga essa visão, né, de como a vida é breve e de como nós devemos valorizar cada momento, cada pequeno momento que nós temos, principalmente em momentos em família, que são tão raros hoje. Feliz Isso aí. Natal e feliz Ano Novo. Até mais, pessoal. Tenham aí uma boa semana e um bom ano novo. Tchau! Tchau, tchau.